falso herói. Dói, dói, como dói. Santo para os outros, na verdade um louco, só um falso herói. Como dói, viver sendo sempre esse falso herói. Dói, dói, como dói. Santo para os outros, na verdade um louco, só um falso herói. Santo para os outros, na verdade um louco, só um falso herói. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Se o pessoal entendeu a letra da música, né, os homens já estão tudo isso, lá vem, né, em pé de novo em cima dos homens, né? Mas na verdade não é a pé hoje, não é sobre os homens, né? Nosso tema hoje ele suscita a forma como nós somos criados, como nós somos educados e no que resultou isso, né? Por que está acontecendo o que está acontecendo hoje no mundo? E a gente vai tentar partir, né? Como essas formações dos domingos são sempre formações que suscitam Teresa de Jesus e os outros doutores carmelitas também. Mas nós vamos tratar essa formação, vamos estudar juntos, vamos dizer assim, né? O capítulo 1 do livro da vida. Nós vamos partir daí. Aqueles que têm depois podem em casa ler com mais calma e mergulhar ainda mais nos mistérios desse primeiríssimo capítulo que Santa Teresa fala da sua infância. Então começa assim. Eu vou ler até o tópico 7º, tá? E aí depois a gente tenta fechar o raciocínio. Santa Teresa começa o livro dizendo assim: não fosse eu tão ruim, bastaria ter pais virtuosos e tementes a Deus, como favor do Senhor, para que fosse boa. Meu pai gostava de ler bons livros e os tinha em vernáculo, para que os filhos lessem. Vernáculo, a língua deles, né? A língua mãe, no caso em espanhol. E isso, ao lado do cuidado de minha mãe, em fazer-nos rezar e ter devoção por Nossa Senhora e por alguns santos. Começou a despertar-me com a idade de, ao que me parece, 6 ou 7 anos. Ajudava-me não ver em meus pais inclinação, senão para a virtude. Tinham muitas. Então eu vou começar daí, né? O tema de hoje é uma frase do tamanho do mundo, né? O pessoal aí do YouTube não vai gostar não, mas é isso mesmo. É de um nobre francês, cujo nome não se sabe, que indo ele para a ilha de Malta combater, uma parente sua, ninguém sabe exatamente quem, o aborda e diz: por que você quer perder sua vida? Por que você quer ir para lá lutar para morrer? E aí ele responde esta frase: a vida é muito curta para não morrer como herói. O que é que acontece hoje, né? O que é que está acontecendo no mundo de hoje? Hoje nós estamos vivendo uma sociedade onde as crianças, né, elas aprendem, elas são orientadas para serem ricas. Eu diria não ricas, mas bem-sucedidas. Aqui, sentado, né, e assistindo também o vídeo, talvez tenha poucas pessoas que tenham sonhado em sua vida em ser herói.
E isso é a degradação da humanidade. Por quê? Porque mulheres amam heróis. Porque crianças se inspiram em heróis. Porque jovens querem ser heróis. Mas isso foi roubado da gente. Isso foi roubado de cada um de nós e foi roubado também já talvez dos nossos filhos, dependendo da idade que eles têm, aqueles que têm filhos mais velhos. Nós vivemos uma sociedade que, se isso fosse falado na época, né, ontem nós mergulhávamos nesse assunto com aqueles do Monte Carmelo, se falássemos antigamente para um grego que mais vale um covarde vivo que um herói morto, essa pessoa ia virar o rosto para você e ir embora. Porque os gregos eles não aceitavam essa possibilidade. É lógico que um covarde não é alguém que se mereça conviver. Uma pessoa que tem medo de perder a vida, ela não consegue ser um verdadeiro cristão. E aí é o ponto, né? O ponto é porque a gente tem a vida em muita conta, esta vida. A gente é muito apegado a ela, porque a gente foi educado para fazer isso, para ser assim. Como se forma um herói? Isso era uma coisa que antigamente era muito simples até. Para se formar um herói, nós precisamos de várias coisas que se resumem em um único nome. Virtudes. Por exemplo, não combina com o nome herói a preguiça, que é um vício. Não combina com o nome herói covardia, que é um vício. Não combina com o nome herói ser medroso, porque isso é um vício. Não combina com herói, por exemplo, a falta de determinação, já que a autodeterminação, o autodomínio, digamos assim, é uma virtude. Então, a gente está vivendo numa situação muito degradante que, quando uma criança se torna aos seus 6, 7 anos, como Santa Teresa está dizendo aqui a idade que ela tinha, ela já está sonhando em consumir. E consumir, e consumir, e consumir. Isso é uma tristeza. Né? Por quê? Porque a gente vai gerar uma sociedade, por exemplo, que os homens vão querer mulheres para consumi-las e, consequentemente, descartá-las. Então, eu vou fazer uma pequena introdução, pequeníssima introdução, aqui daqui a pouco, sobre essa questão, né? E eu estou fazendo essa introdução porque eu não estou me contendo em guardar isso em mim, para que as pessoas não percam mais tempo, sabe? Ontem a gente fez um aprofundamento disso durante um dia, né, com o pessoal do Monte Carmelo, mas eu não queria guardar isso para alguns. Vai ser falado nos Santos Sonados para todos vocês. Nós vamos ter um curso Santos Sonadas só para o Moçônio. Basicamente, essas pessoas que somos nós que fazemos parte no dia a dia. Mas, como a gente não tem a data definida ainda, eu preciso que a gente aprenda algumas coisas logo para a gente começar a mudar. O que as pessoas querem ver em nós, senhores, é a capacidade de nós perdermos as nossas vidas. Doarmos as nossas vidas. O problema é que a gente está tentando poupá-la. Então, quando uma criança percebe que o pai poupa a sua vida, ela começa aos poucos a transformá-lo em um anti-herói, um falso herói, como canta a música. E isso era para doer na gente. Mas não dói. Porque tem muita gente que adora essa frase: mais vale um covarde vivo do que um herói morto. Não é verdade.
Porque se essa frase ela tivesse qualquer nível de verdade, Jesus seria um inútil. Né? Então, o primeiro ponto, as virtudes. Nós vamos precisar lutar por elas, para sermos heróis. A peça desse ano, né, cujo nome é Bússola, o tema da peça, que falará das virtudes, ela suscita em nós esse desejo de sermos virtuosos. E é muito importante nós estarmos falando disso nesse momento, porque estamos aí nas vésperas de celebrar Pentecostes. E a gente tem que voltar a querer ter os dons que nos tornam sólidos em Pentecoste. Muitas vezes, né, as pessoas passaram a desejar Pentecoste numa visão de dons carismáticos, de dons de milagres, né? E eu não estou aqui condenando isso, mas fazer milagre não leva ninguém para o céu. Fazer milagre não forma heróis. O que forma heróis é a fortaleza, a paciência, e aí vai as virtudes, né? Ou os dons do Espírito, como queira. Diz Santa Teresa, escute bem. Meu pai era um homem muito caridoso com os pobres e piedoso com os enfermos e até com os criados. Tanto que jamais se pôde conseguir que tivesse escravos, porque tinha deles grande dó. Estando certa vez uma escrava de um irmão seu em sua casa, ele a tratava como a seus filhos. Dizia que o fato de não ser ela livre em nada prejudicava a sua piedade. Era muito sincero. E estou fazendo essa formação de modo especial. Já ia tocar desse tema, mas eu não ia pegar essa parte do livro especificamente, mas eu resolvi pegar para honrar, né, o seu Fleury, que não está aqui hoje com a gente, mas que partilhava ontem sobre isso comigo, sobre a vida dele, né? E ele diz aqui, ninguém jamais o viu praguejar ou murmurar. Pronto, aí aqui acaba com a gente. Você imagina, ela não está falando que ela nunca viu o pai praguejar e murmurar. O que ela está dizendo é que nunca ninguém viu o pai dela praguejar ou murmurar. Faça uma autoanálise aí sua de quanto você murmura na sua vida. Talvez faça uma análise de quantas vezes você murmurou hoje. Você reclamou de algo hoje. Seja o que for. Esse homem perdeu a mulher 2 vezes. Ele perdeu a mulher antes, né? Que não era mãe de Santa Teresa. Então depois ele casou de novo. Teve vários filhos com a mãe, a Beatriz, a mãe de Santa Teresa de Jesus. E ela morreu aos 30 anos. Morreu jovem. E ela nunca viu o pai murmurar. Nunca ninguém viu o pai murmurar. Por quê? Porque o pai dela era isso aqui, ó. E um herói, ele suporta, né? Aqueles que fizeram sobreviventes católicos, e a gente vai rever isso em breve, no próximo, né? A gente aprende isso. Um herói, um homem, ele tem que ter fibra, capacidade de suportar pressão. Não é só suportar dor, mas é suportar pressão. E nós somos muito ruins nisso. O homem de hoje, ele suporta a pressão, o que é que ele faz? Explode, porque ele acha que isso é ser homem. Praguejar, murmurar, reclamar. E por que é que a gente reclama? Porque nós não temos fibra. Nós não aguentamos peia. A gente pode até aguentar peia no corpo, mas a gente não aguenta peia na alma. Entende?
E por que que nós não aguentamos? Porque nós não fomos ensinados para aguentar. A nossa falha educacional, isso advém de pelo menos uns 150 anos, ela criou uma geração imensa de, me perdoe o termo, covardes, com ares de heroísmo. No retiro, que é o último do circuito católico, a gente fala sobre amor, a gente aprende lá o amor hipócrita, o amor com a máscara, o amor falso. E a gente chega a uma conclusão muito difícil, de que praticamente todo mundo que a gente ama é falsidade. Por quê? Porque no fundo você espera alguma coisa de volta. Nem que essa alguma coisa seja ela não, por exemplo, morrer. O verdadeiro amor, ele leva a um nível de liberdade tão imenso que não se preocupa a pessoa que ama nem em morrer, nem em deixar morrer. E por que a gente sofre tanto quando a gente vê alguém que a gente ama morrendo? Porque a gente é apegado, a gente não quer perder aquilo que a gente gosta. E quem não quer perder, não é herói. Porque o herói, ele busca perder. Mas vamos deixar uma criancinha nos ensinar, né? Tudo bem que é uma criancinha que não é qualquer criancinha, né? Mas vamos deixar ela ensinar, você vai entender melhor ela falando do que eu. Diz assim: minha mãe também tinha muitas virtudes e passou a vida com grandes enfermidades. Passou a vida doentinha, a mãe de Santa Teresa. E era doentinha e tendo menino, viu? Era um atrás do outro, encarrilhado. Grandíssima honestidade. Embora muito bela, nunca deu desejo a que se pensasse ser ela vaidosa. Porque apesar de morrer aos 33 anos, está aqui a idade da sua morte, seu traje já era de uma pessoa de muita idade. As mulheres talvez se vejam aqui, né? Vocês vivem ouvindo isso, né? Se veste como velho, se veste como velho, se veste como velho, se veste como velho. Olha que interessante. A mãe de Santa Teresa, né, se vestia como velha. Né? Bem, e talvez o pessoal que se veste como novo, não sei onde é que está também. Sem querer fazer propaganda do curso do fim, né? E já fazendo. Vai ter um finalzinho aqui, a propaganda curtinha. Pode, inclusive, cortar a última parte do vídeo e soltar para o pessoal ficar doido. Então, continua dizendo: muito pacífica, de grande entendimento. Foram enormes os trabalhos porque passou enquanto viveu, porque tinha muito menino, né? Morreu muito cristamente. Éramos 3 irmãs e 9 irmãos. A mulher casou com 14 anos, morreu com 33. Dá quanto? 19 anos, né? Era quase uma cria por ano. Né? E não dá para uma pessoa ter, né, um filho por ano e não ter enormes trabalhos, né? Porque o bicho para trabalhar é menino. Né? Senão a dona Sofia está vendo aí, se bota um tempo Flávio lá na vila, para ele não ver o sofrimento do casal lá com o menino novo, né? Porque pode ser que ele queira ser monge aí, né? Vai ser não, minha filha, viu? O menino está assustadinho, ajudando, o menino chora, ela corre para o menino parar de chorar, que o bicho para dar trabalho é menino. Mas só dá trabalho nos 3 primeiros meses, aí depois você consegue dormir às vezes. Pela bondade de Deus, todos pareciam com os meus pais nas virtudes, menos eu. Embora fosse a mais querida de meu pai. E antes de começar a ofender a Deus, parece que eu tinha alguma razão para isso. Que o pai dela amasse muito. Porque me lastimo quando me recordo das boas inclinações que o Senhor me dava e de quão mal delas... Tem um celular tocando, é o meu, acho. Mas não, é aqui, ó. Sai aqui da filmagem. Aqui, senhor. Eu lhe pague. Então, vamos lá. Pois meus irmãos em nada me prejudicavam no servir a Deus.
Um deles, quase da minha idade, juntava-se a mim na leitura da vida dos santos. Olha como é que as crianças eram educadas, lendo vida de santo. Nós aqui, a maioria, começamos a ler um dia desse, né? E tem gente que nem começou ainda. E a grande maioria das pessoas que a gente conhece nunca leu a vida de um santo e vai morrer sem ler. Vai ser o quê? Não tem, porque para você ler, para você querer ser herói, você tem que ler livro de herói. Então, ou você vai ler Ilíada, ou você vai ler a Odisseia, ou então você vai ler o herói que tem hoje, né? Quem é o Harry Potter, né? Não vou dizer que é ruim, né? Porque um franzinozinho, né? Invocado, né? Um heróizinho, um cabelinho invocado, né? Entendeu? Cabelinho de herói, né? De ladinho assim. Caindo assim no olho. Aí, no meio da guerra joga o cabelo. Que é isso, meu Deus? Não é esquisito? Não sem implicar com o cabelo de ninguém aí, sem implicar com o seu cabelo, viu, seu Leonardo? Então, mas é porque é uma degradação. Você vai ler sobre Aquiles, o cara é um monstro, né? Você vai ler sobre os templários, aí você descobre que algumas espadas de templários pesavam 40 quilos. 40 quilos. 2 indaiá junto. Você mensura na sua cabeça. Você mal levanta um. A mãe me toca esse daqui. Tudo doeu nessa cara. Ainda mais tocar, se lasca para tocar isso aqui. O cara lutava com espada de 40 quilos. Né? Por quê? Porque eram homens forjados para serem homens. Mas não era, a forja não era só física, porque fisicamente forjado tem alguns aí nas academias, né? Mas essa forja é só superficial às vezes. É uma forja completa. É um herói. A gente não pode dizer que o rapaz lá da academia é herói. É um rapaz que tem um corpo com músculos, mas às vezes é um menino, um adolescente. É um rapaz, se você perguntar sobre morrer para ele, vai ficar em pânico. Falar em perder a vida, ele não faz sentido, porque ele está, muitas vezes, treinando para ganhar a vida, no sentido de curti-la, não para perdê-la. Ninguém treina mais hoje para ir para uma guerra, para morrer pelas pessoas, quanto mais morrer pela igreja. Mas vamos continuar. Vamos aprender com Santa Teresa que é melhor. Diz assim: como vi os martírios que as santas passavam por Deus, parecia-me que pagavam muito pouco o gozo de Deus, e eu desejava muito morrer assim, não pelo amor que achava ter por ele, Deus, mas para gozar tão cedo dos grandes bens que lhe ia haver no céu. E com esse meu irmão, discutia o meio que haveria para fazer isso. Combinávamos ir para a terra dos mouros, pedindo, pelo amor de Deus, que nos decapitassem. Uma meninazinha de 7 anos. Com 8 anos, ela fugiu de casa, só que pegaram ela bem na porta ainda da saída, né? Ela fugiu dos muros de Ávila, né? Com esse irmão dela. Só que o tio dela, que era comerciante, estava vindo, ó. Aí quando ouviu os 2 meninos, aí os pivetes se esconderam, aí que marmota é aquela ali? Fora dos muros da cidade, né? Porque a cidade é uma espécie de fortificação, né? Aí, o que é que vocês estão fazendo aqui? Aí nada, não sei o que, aquela confusão, deixa aqui, deixa o quê? Aí deve ter peia, molde de peia. Aí quando chegou em casa, né, a mãe deve ter aproveitado e emendado, aí quando foi perguntar por que é que eles estavam lá fora, porque eles estavam indo combater com os muros, ó. Estavam indo para a guerra, uma menina e um menino. Uma de 8 anos e outra de 9 anos. Ia dar muito boa a guerra. Mas olha como isso é fantástico, vamos continuar a ler. E parece-me que o Senhor nos daria ânimo em tão tenra idade, se víssemos algum meio, mas o fato de ter pais nos parecia um mau problema, porque os pais atrapalhavam, entendeu? Porque quando eles queriam fugir, os pais, opa, peguei de novo, aí nunca consegui ir para a guerra.
Espantava-nos muito a afirmação, no que líamos, de que a pena, isso parece que não espanta mais ninguém hoje, que a pena e a glória eram para sempre. O curso fim lá. A pena ou a glória que você vai ter depois da morte, ela é eterna. É o subtítulo do curso, né? Vida ou morte pelos séculos dos séculos. E as pessoas brincam com isso. As pessoas não se incomodam das pessoas irem para o inferno. As pessoas não se incomodam de ir para o inferno. E a gente não está mais falando a dimensão de perder a vida, senhores, no sentido de morrer, não. Estamos falando também nesse sentido, mas estamos falando de perder a vida para construir as coisas que valem a pena. Esse salão aqui, ele tinha 12, 14, 15 cadeiras no passado, nessas formações internas, que algumas pessoas vêm como convidados, enfim, como participantes. Hoje nós temos um salão bem cheio já. E por quê? Porque tem dentro do coração das mulheres e dos homens um sentimento. Nós queremos fazer diferente. Eu estou dizendo que essa é a prática do que eu vejo no dia a dia. Homens que pedem, quem está aí no grupo dos homens, né? Acabaram de ver aí um pedido. Homens que pedem para ir para os sobreviventes católicos, porque precisam aprender o mínimo do que é ser homem. O mínimo. Homens que querem se aproximar de nós, porque parece incrível, mas durante séculos e séculos e séculos a igreja se propõe em formar homens e mulheres. Eu vou já lembrar a vocês qual é a principal característica do homem e a principal característica da mulher, para que vocês saiam daqui para lutar por isso. A principal virtude. Mas hoje, não tem mais. Hoje é todo mundo muito molenga, muito cansado. É homem querendo ser mulher, é mulher querendo ser mulher. Não estou falando de homossexualismo, não. Eu estou falando de homem querendo ser mulher mesmo, porque ele sendo homem, ele é todo efeminado. Mulheres masculinizadas. Mulheres que mandam em casa, homens que obedecem em casa. Falsos diálogos em casa, às vezes. Tipo assim, não, é porque tudo eu converso com minha mulher. Conversa ou pede? É um mal. Entende? Não é machismo. É um mal. Mas as pessoas, não, mas não é que seja um mal. É um mal. O homem, a gente vai já explicar isso aqui com as outras características principais, vocês entenderão. Não vou perder tempo agora. Mas, por exemplo, se Santa Teresa visse a mulher, a mãe dela mandando em casa e o pai não, já estava tudo invertido já. Quando eu falo em mandar, eu não estou falando aqui em ser um, pelo contrário, ela acabou de dizer aqui que o pai dela nunca perdeu o equilíbrio. Não estou falando de ser grosseiro, não é isso mandar. Mas é guiar, é dizer para onde é que a gente vai, o que é que a gente vai fazer, como é que vai ser. Isso é a guia que o homem tem que dar. Para tudo. Mas aí também, né, só pode guiar aquele que é o quê? Herói, né? Um falso herói guiando a sua casa, a mulher vai tomar as rédeas da casa. Porque você é fajuto, né? Então, continua dizendo assim. Ocorria que passarmos muito tempo tratando disso, e nos agradava dizer muitas vezes, para sempre, 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 a morte eterna ou a vida eterna. Pode dizer isso muito devagar. Por dizer isso muito devagar, ficava impresso em mim, em tão tenra idade, o caminho da verdade com que o Senhor era servido. Quando vi ser possível ir aonde me matassem por Deus, resolvemos ser eremitas. E numa horta que havia na casa, tentávamos como podíamos fazer ermidas amontoado de pedregulhos que logo vinham abaixo.
E assim, em nada achávamos remédio para nosso desejo. Como se reforça agora a minha devoção em ver que Deus dava tão cedo o que perdi por minha culpa. Hoje, quando eu estava saindo, fui almoçar com minha mãe hoje, e quando eu estava saindo lá da vila, né, eu tive um lapso de emoção, porque eu estou ficando bom e não chorar, viu? Vou me especializar nesse negócio. Eu tive um lapso de emoção ao pegar o carro, dar uma ré, e olhando da porta para casa, ver uma comunidade viva, sabendo como sei o que é que a gente prega aqui dentro, que é tão difícil. Mulheres e homens ali naquela casa, outras mulheres e homens servindo nessa casa, outras mulheres e homens servindo na casa de retiro. E eu não pude me emocionar, não me emocionar, porque na missa pela manhã a mulher terminou a missa pedindo que nós rezássemos para que a capela, a comunidade tivesse jovens lá na igreja. E realmente você olhava para a igreja, não tinha nenhum jovem, só tinha velho. E eu saindo ali, né? Porque às vezes a gente não vê as graças que Deus nos dá, né? Eu tinha acabado de ouvir aquela frase, e eu estava dando uma ré no carro para ir para a minha casa, quando eu olho, né, um cenário como se uma foto, e a Vila Beracá lotada de gente, lotada de carro. De um lado, pessoas ajeitando um aniversário, do outro, o pessoal ensaiando, do outro, o pessoal fazendo sei lá o quê. E a comunidade pedindo jovens, e aqui a gente com vocês, que não são alguns, não são quaisquer jovens, entendeu? Você passa o olho geral, assim como eu fico passando daqui, não são quaisquer jovens, não são quaisquer homens. Nós somos muito fracos ainda, muito ruins ainda. Mas nós somos eleitos para sermos forjados, para sermos essas pessoas, senhores. Essa formação aqui, ela não é um carão em nós para vocês tocar, para vocês ser não. Essa formação aqui é para dizer que já começou para nós. A gente já fica trabalhando com pedregulhos aqui, com amontoados de sacos de lixo, tentando fazer a nossa casa, o nosso claustro, digamos assim, o nosso mosteiro, do local em que a gente vive. Então, na verdade, a igreja pede jovens, mas os jovens foram embora, e os jovens, porque até a própria igreja só quer dar oba-oba, e está todo mundo cansado de oba-oba. Porque o oba-oba do mundo é muito melhor do que o oba-oba da igreja. Eu entendo a alegria do cristão, eu entendo os louvores, eu entendo tudo isso, cada um tem o seu chamado, e eu não condeno isso, eu acho importante isso. Mas às vezes eu tenho dúvida de saber se as pessoas querem continuar pulando e cantando e gritando em shows, ou se elas querem mudar. Às vezes eu fico sem saber se as pessoas querem mais prazeres ou dores. Porque as pessoas que estão aqui sabem que a dor é um processo necessário para se formar um herói. Vocês já escutaram coisas duras demais de mim? Duras demais. E de uns tempos para cá, né, eu tenho sido um pouco mais objetivo. Porque vai aumentando gente, a gente tem que ser mais rápido. Ontem eu tive uma conversa, um acompanhamento muito duro, muito longo. De muito amor, de muito carinho, mas muito duro. As verdades que nós temos que apresentar para as pessoas, que você é um covarde, dói demais. Dói saber que você é um covarde. Mas o fato de você não sair mostra que você já começou a ser forjado como herói, entende? Vocês, mulheres, o fato de vocês viverem uma vida completamente alheia ao mundo que todos pregam para vocês.
Porque a mulher passa por um tilt mais rápido, né? Por conta das vestimentas. Porque nós, no mundo, nós passamos como mais um, né? A gente não usa hábito. Mas as mulheres, como elas têm que se vestir de uma forma modesta, né? Vestida. Pronto, aí é o caos. Porque é uma velha, porque pelo amor de Deus, porque aí começa aquelas frases lindas, né? Frases evangélicas do evangelho, como o que é bonito é para ser mostrado, né? Deve ter algum canto do evangelho, só que eu não achei ainda. Né? Quanto mais curto, melhor, né? Vou falar não, porque toda vida entra no mesmo tema, né? E aí não é bom. Vou continuar aqui. Só uma ressalva. Esse irmão de Santa Teresa, que o livro não vai dizer aqui, mas esse irmão de Santa Teresa que tentou fugir com ela, quando ela virou mulher, ela virou o quê? Santa. Né? E o irmão dela virou homem, adulto. Ele se tornou o quê? Morto. Ele morreu aos 30 anos, salvo engano. Eu acho que foi ele que morreu aos 30 anos. A mãe aos 33. E ele morreu aonde, seu Leonardo? Na guerra, lutando pela evangelização. Ou seja, eles não fugiram porque eles eram duas criancinhas que não sabiam o que queriam fazer na vida, entendeu? Eles queriam perder a vida e eles perderam. Santa Teresa perdeu a vida dela para o mundo e ele foi lá combater, porque ela era mulherzinha, ela não podia combater, mas ele podia. E ele virou um adulto e quando pôde ir para o combate, ele foi para o combate. A forja estava feita, entendeu? O cara estava pronto para morrer. E foi para morrer. E a irmã sabia que ele ia para morrer. Tanto é que antes de viajar, ele deixou o que ele tinha, né, de bens, os poucos bens que ele tinha, já deixou tudo para ela antes de viajar. Se despedindo dela, já deixando os bens, já sabendo ele e ela que ela iria morrer, mas não tem problema nenhum, porque ele tinha que morrer como herói, não como covarde. Se você morresse hoje, as pessoas iam lembrar de você como herói? Ou como um cara muito batalhador, muito católico. Mas as pessoas iam olhar para você, olhar para o seu caixão e dizer, aqui jaz um herói. Eu não sei se isso dói no senhor, mas em mim tem doído. Em mim tem doído. Eu estou convencido, seu Paulo demonstra, que herói, ele tem um quê de viver de olho vermelho, de não dormir, e principalmente não reclamar, não murmurar, não praguejar, não viver de cara feia, entende? Não combina com o herói estar sempre com raiva da vida, porque o herói está pronto para viver ou para morrer. Não precisa ficar achando ruim qualquer coisa. Ele não teme nem a morte, vai temer o quê? Mas a gente não pensa assim. Santa Teresa diz, já chegando no fim dessa parte, eu dava esmola como podia, e pouco podia. Procurava a solidão para rezar as minhas devoções, que eram muitas, em especial o rosário, de que a minha mãe era muito devota, e assim nos fazia selo. Gostava muito, quando brincava com outras meninas, de fazer mosteiros, como se fôssemos monjas. E parece-me que eu desejava sê-lo, embora não tanto quanto as outras coisas que falei. Recordo-me de que, quando minha mãe morreu, nossa, isso aqui é muito forte, eu tinha 12 anos, ou um pouco menos. Quando comecei a perceber o que havia perdido, ia aflita
a uma imagem de Nossa Senhora e suplicava-lhe, com muitas lágrimas, que fosse ela a minha mãe. Parece-me que, embora eu fizesse com simplicidade, isso me tem valido, porque reconhecidamente tenho encontrado essa Virgem soberana sempre que me encomendo a ela e, enfim, voltou a atrair-me a si. Incomoda-me agora ver e pensar no motivo porque não me mantive íntegra nos bons desejos com que comecei. Ou seja, aos 12 anos ela perde a mãe, se recombina a Nossa Senhora e ainda tinha muita coisa boa dentro dela, mas ela se perdeu. Se perdeu, né? Santa Teresa, se perder é a gente se achar, né? Mas ela sai do caminho de perfeição. Ela começa a querer, né? Se você já leu isso, você sabe, ela começa a querer entrar, viver a vida dela, como as pessoas pagãs, né? As pessoas mundanas viviam. E isso para ela é uma grande lástima na vida dela, é uma lacuna que ela, entre aspas, né? Por isso que ela diz que ela era tão ruim, porque ela não precisava ela ter se afastado de Deus. Se afastar de Deus, repito, entre muitas aspas, né? Porque, ao que parece, Santa Teresa nunca cometeu um pecado mortal. Isso são ditos, né, de confessores que, quando iam cruzar os dados nos autos de canonização dela, eles chegavam a uma constatação, né? Não, lógico, confessando os pecados dela, mas como eles todos conversavam e eles pegaram padres que davam relatos desde o início dela, novinha ainda, então não se consta nos autos nenhum padre que tenha dito que ela em algum momento pecou mortalmente. Bem, então, a primeira coisa que nós precisamos fazer, o que é que aconteceu conosco? Vamos voltar aqui para o quadro, né? Eu vou precisar de apagar, ó. Esqueci de trazer o bichinho. Vou apagar aqui, dá certo. Não, vou apagar aqui não. Seu Leonardo, aqui dentro da dispensa, você pode passar aqui baixando mesmo, é o jeito, é mais rápido. Tem a Priscila aqui. E tem a gente aqui. Seu Lucasito, meu senhor, aqui na dispensa tem aquelas folhinhas de papel. Pega para apagar aqui, por favor. Então, vamos lá. Quando a gente pensa em formar uma sociedade diferente, a gente precisa começar a fazer uma primeira organização. O que é que o homem tem que fazer e o que é que a mulher tem que fazer. E daí nós temos que partir. Tá certo? Esse é o primeiro princípio. O que é que o homem tem que fazer? O homem precisa ser um herói. E o que é que eu preciso fazer para ser um herói? Eu preciso começar a fazer uma coisa mínima, né, digamos assim, básica, que é querer ter as virtudes. Então, a coragem é uma virtude. A força, eu não estou falando só de virtudes de santidade, tá? A força também é uma virtude. Mas também é uma virtude a paciência, também é uma virtude a não murmuração, também é uma virtude a alegria, também é uma virtude a cordialidade, também é uma virtude, enfim. A questão central é só que as pessoas... Então, vou botar aqui o homem e a mulher. O homem precisa desenvolver a virtude do heroísmo. E a mulher precisa desenvolver uma virtude que ela, numa tradução... Vou escrever assim mesmo. Numa tradução literal, não teria um termo próprio, a gente fala em harmonia, mas não é bem esse termo, né? Que é a oikonomia. Pronto. E aí a gente entende o que é que deu errado.
Vamos lá. O que é um herói? Um herói é alguém que, em primeiríssimo lugar, falando de uma linguagem bem popular, suporta pressão. Segundo lugar, faz por muitos alguma coisa. Isso aqui é uma característica muito própria do herói. Pega um herói qualquer, o Rambo. Muito bom o Rambo. O pessoal não curte o Rambo. O Rambo é um cara bacana. Tem o Rambo 5, é o último Rambo, não é o 5, é o 6. Eu acho que é o 5. Vai sair outro, pelo amor de Deus. Aí ele lutando contra as minhocas comendo ele, né? As traças comendo o corpo dele, morto. Bem, então esse último deve ser fantástico, né? O penúltimo, ele com um canivete, ele matou aproximadamente uns 3.000 homens. Ele só tinha um, não era canivete, eu exagero, era uma peixeira. Mas ele matou não sei quantos, não tem como eu me comer peixeira. E os caras tudo metralhando, não? O cara aqui com uma peixeira zona, ó. É bom demais o filme. Então, vamos pegar o que é que tem o Rambo. É porque ele mata não sei quantos, meu amigo. Precisava de quantas pessoas para matar aquele monte de gente, mas ele sozinho matou todo mundo. Porque é próprio do herói fazer muita coisa. Você olha aqui e diz, rapaz, quantos homens trabalharam nessa casa para fazer tudo isso? Rapaz, só um. Eita. Entendeu? É por isso que nós aqui no Moção, eu estou tendo aos poucos essa reunião, nós vamos começar a diminuir a quantidade de gente fazendo as coisas. Porque as crianças, quando estiverem velhas, assim, quem é que cuida das paredes aqui da casa? Ou quem é que cuida dessa casa? Pai, cuida dessa casa aqui, 25 homens. Ah, tá. Porque a pessoa olha para uma casa arrumada, seu pai diz assim, quem cuida dessa casa? 25 homens. Nossa, como eles são heróis. Não combina, né? É gente demais para cuidar, meu filho. Entendeu? O cabo foi lá e, sei lá, levantou um carro. Quantos para levantar o carro? Rapaz, era 12 homens. Pai, quantos levantaram o carro? Pai, era só um homem. Quê? Porque não tem, né? Um cabo sozinho levantar o carro. Então, o heroísmo, ele parte de uma pessoa fazer o serviço de 100, de 10, de 20, 50. Então, você precisa começar, homem. A mulher eu falo daqui a pouco, é ali do outro lado, viu? Isso não quer dizer que as mulheres não possam querer ser heroínas, não. Só que cuidado, porque se você ficar olhando para cá, aí pronto, aí isso aqui é o que o pessoal quer fazer hoje. A mulher foca nisso e o homem foca nisso. Homens que querem harmonia. Quer ver uma frase de homens que gostam de harmonia? Uma frase que é patética. Eu já ri muito dela, mas ela é patética. É o cara dizer assim, rapaz, quando você casa, você tem que escolher ser feliz ou ter razão. Não tem essa brincadeira, né? Aí eu tenho nojo de mim porque eu ri disso, entendeu? Porque ser feliz ou ter razão. Tá. Você que não entendeu, tem gente que não entende, né? Tipo assim, então quer dizer que você nunca vai ter razão para poder ser feliz. Ou seja, resumindo, a mulher sempre está certa. E vamos continuar essa mesma linha de raciocínio, tá? Se ela sempre está certa, pressupõe-se que quem é o herói da casa? É ela. Meu amigo, porque no barco do Rambo 5 lá, que ele está só com a peixeira, os caras confiam nele, meu amigo. Assista o filme. Quando os caras começam a metralhar lá, o pessoal começa a se esconder, eles se abaixam no barco. Meu amigo, quando o cara diz assim, se abaixe no barco, a negada diz, rapaz, esse cara vai salvar nós. Então todo mundo obedece o herói. Aí o pessoal se baixando, ele, uma peixeira usando lá. É bom o filme. O pessoal condena o cara só porque o cara está meio passado, né? Entendeu? Só porque ele está um pouco velho. Então, é próprio das pessoas que têm um herói perto de você confiar na opinião do herói, ora mais.
Qual é a coisa mais óbvia do que isso? Mas como é que está hoje o modelo doméstico? Quem é que 95% das vezes tem razão? A mulher. Aí vem a fatídica frase, é melhor, você tem que decidir entre ser feliz e ter razão. Ou seja, o que é que acabou de dizer? O homem está buscando fazer a economia na casa, você vai já entender o que é isso, e a mulher o heroísmo. Inverteu. Não dá certo essa sociedade. Pode morrer de ter boa vontade, ser católico, rezar rosário. Não dá certo. Porque se os frutos da oração do rosário começarem a nascer no casal, o homem se tornará herói e a mulher se tornará uma pessoa que gera a economia dentro de casa. Os homens daqui, dentro do Mossônio, tratarão de ser os heróis e as mulheres de gerar a economia. Mas é evidente que as mulheres, quanto mais praticam a economia, mais vão buscando também se comparar a heroínas. E os homens, quanto mais eles se forjam no heroísmo, mais eles aprendem a economia. Esse é o ponto. Então, se você faz, quem é que em casa faz coisa por um batalhão? A mulher. Dá uma passada aí geral nas casas que você conhece aí com a sua cabeça. Muitas vezes é a mulher que trabalha, chega em casa, cuida da casa, cuida do não sei o quê, vai no mercantil, compra as coisas no mercantil. Você que é homem, eu não quero meter no casamento de ninguém não, mas eu vou meter. Você que é homem, se sua mulher dirige um carro que você está dentro, com raras exceções, porque, por exemplo, nós temos aqui uma exceção do Serialdo, porque ele sabe dirigir e bem, só que ele não enxerga. Então não é mais. E ele dirige. A gente estava lá nos grossos, ele dirigindo direto. Serialdo, o que é que está vendo? Você não enxerga. Como é que enxerga? Você tem 6% da visão, querido. Você não enxerga, você é um cego. Mas o cabo dirige, só não pode dirigir aqui se a blitz não parar. Né? Aí o cara está. Que o documento. Aí pode dar uma confusão. Aí preso, a gente nunca mais viu o Ariel. Lá vai, São João da Cruz, foi levado. Né? Então. Mas, tirando fatos que são exceções, como é que tem um homem com sua mulher dentro do carro, a mulher que dirige? Ó? O pessoal que vai assistir o vídeo vai botar lá no comentário, machista. Bote. Eu posso estar sendo machista, mas eu estou com a razão. Você já imaginou, senhor Renato, nós vamos lá para Russas. Aí vamos dirigindo os carros. Aí vai a Aline dirigindo o meu carro, eu dentro do lado dela. E a dona dela dirigindo seu carro, eu sou do lado. Ó. Cuidado, amor. Amor, você vai querer ir pela BR ou pela CE? Não era só o que me faltava. Então, homem que vai fazer as coisas que ele tem que fazer. Fazer serviço. A mulher faz tudo. A mulher vai no mercantil. A mulher vai... Eu fui lá no mercantil hoje comprar as coisas para fazer o almoço da mamãe, né? Aí estava lá no mercantil, a fila aquele só podia ser a fila do inferno, porque eu nunca vi o que é aquilo ali. Não tinha nada barato no mercantil, multidão aproveitando. Eu olhei para a senhora e disse, mas você está fazendo aqui o quê? Tanta gente. Só aproveitando os preços. Eu disse, eu vou no outro mercantil ali, que é igualzinho os preços, e não tem fila nenhuma. Você aonde? Pelo amor, qualquer um, senhora. Porque virou moda, o Centerbox da Parquelândia. Meu amigo, era a visão do fim. Como o inferno, aquela confusão, aquele engarrafamento ali. O pessoal, sai do meio, eu quero ir logo, quer ir para o inferno mesmo, quer se lascar. Então, mas eu estava lá fazendo o tal do mercantil lá, aí, se você der um olhazão geral assim, o que é que tem mais dentro do mercantil? Homens ou mulheres fazendo compras? Mulheres. E nos caixas, as mulheres, com os carros lotados, as mulheres empurrando. E o marido deve estar onde? Tomando a cervejinha. A cervejinha, enquanto a sua mulher trabalha, não combina com heroísmo, senhor. Combina com uma pessoa efeminada. O bebê que tem que ser cuidado pela mãe. Senhores, isso é um negócio muito sério. A grande maioria dos casamentos hoje, os homens casaram para buscar uma mãe. Tem um retiro que a gente prova isso. É um retiro que a gente faz com...
Tem uma hora lá que a gente separa os homens das mulheres. A gente nunca mais fez isso, vai fazer hoje de novo. E a gente explica isso. A grande maioria dos homens hoje, eu provo lá, aqui eu estou só soltando dado porque eu tenho que rever o estudo, porque faz tempo que eu não vejo. Mas existe uma comprovação lá, você vai desenvolvendo uma linha de razão, você prova que os homens de hoje casam para ter uma mãe. Porque eles tiveram carência materna em algum momento da vida deles. E aí eles precisam de alguém que faça, às vezes, da mãe, por isso que se acomodam tão bem ao ser mandado. Porque, na verdade, o que ele está buscando é uma mãe. Isso não quer dizer que você teve problemas com sua mãe, não. A explicação é outra. Tem lá a gente vai fazendo um esqueminha lá até chegar. Inclusive, tem estudos de psicologia no meio do esquema lá e tudo mais. Então, você, homem, tem que fazer o trabalho de um exército. No próximo final de semana, nós vamos continuar, né, algumas ações nas casas, nas nossas casas. E nós vamos ter também, na próxima semana, uma ação que foi decidida esse final de semana, agora, nessa visita da manhã, que é um aniversário que nós vamos fazer numa comunidade que é literalmente atrás da Vila Beracá. 2 quarteirões para trás. Uma comunidadezinha que tem lá que eu nem sabia que existia. Estava ali embaixo do nosso nariz, não sabe. E a gente vai fazer lá um aniversário em junho, um aniversário em julho e um aniversário em agosto, para 3 crianças. Aqueles aniversáriozinhos que a gente faz nas comunidades, né? Mas a gente vai dividir tudo isso bem bonitinho. Por quê? Porque a gente não quer mais todo mundo fazendo tudo. A gente não quer mais, por exemplo, nem aquele aniversário em que vai todo mundo para lá e fica todo mundo em pé olhando um para o outro, como foi o último. Não precisa disso. Só vai quem vai servir e 3 ou 4 casais para interagir com os casais que estão lá. Pronto, acabou. E o resto vai fazer outra coisa, sei lá. Por quê? Porque nós precisamos tomar posse do que eu cuido, do que eu vou fazer, de qual é a minha guerra. Eu preciso começar. Monte a sua cabeça o seguinte, a partir de hoje. Hoje quase dá tempo de mais nada, né? Mas amanhã eu vou fazer trabalho de 20 homens a partir de hoje. E você pode aplicar isso na sua vida profissional também. E deve. Não estou falando só para a igreja, não. Estou falando para tudo. Tá certo? Para ser herói, você tem que ser um herói completo. Entendeu? Não é um herói que vive reclamando da vida porque o mercado está difícil, aí praguejando, né, murmurando. Vale para tudo. Agora, o que não dá é você viver fazendo o papel de um e olhe lá. Isso não é heroísmo. Aquela historinha, né, que eu já contei 100 vezes, eu conto 100 vezes, me emociono 101. Que é a historinha lá dos templários com os mouros invadindo Península Ibérica, né? Eles tinham que passar por um local lá, um estreito lá, nessa invasão que eles iam fazer, para continuar as conquistas deles, né, na península, porque os mouros teve um momento em que eles conquistaram tudo. Eram 10 mil mouros. Eu fui rever os dados direitinhos da história, para a gente poder falar fidedignamente, né? Então eles estavam caminhando, e aí um batedor vai na frente, né? Vê, volta, avisa. Vai, volta, avisa. Pode ir, né? Vamos indo, vamos por aqui mesmo. O exército vai avançando. Aí chega um momento que o batedor vai, aí volta. Aí diz para o seu general, tem um acampamento de templários ali. E esse exército que estava indo de muçulmanos, né, de mouros, eram 10 mil homens. 10 mil. Aí ele perguntou assim, quantos tem lá? Ele disse, são 200 templários, senhor. 10 mil homens, 200 templários. Aí o general diz, nós vamos desviar. Aí o batedor fica invocado, não? General, nós somos 10 mil. Eles são 200. A gente vai desviar por quê mesmo? A cidade, salvo engano, que ia ser conquistada era Algarves. Aí ele diz, porque nós não conquistaremos Algarves com 5 mil homens. Isso é bonito demais, meu amigo. 200 homens iriam matar 5 mil.
até estarem mortos. Olha o respeito que as pessoas tinham pelos católicos. Mas um templário, ele queria ser herói. O irmão de Santa Teresa queria ser um templário. Ele é o resquício dos templários. O irmão de Teresa provavelmente participava de uma ordem não oficial, com uma ordem dos Cavaleiros de Cristo, né? Que foram ordens que foram se criando depois do que os templários tiveram que ser extintos, né? Mas homens que tinham fibra, raça para lutar. Mas hoje, $200 homens que faziam o papel de 5.000, senhores. Fazendo a conta da 1 para 50, né? Não, 1 para 50, não. 200, 5.000. 1 para 50. 1 para 25. 1 para 25, exato. Então, um homem que fazia o papel de 25 homens. Hoje, ninguém quer nem arriscar qualquer coisa na vida. Quanto mais lutar contra muitos. Quanto mais lutar contra todos. Essa palestra que parece ser uma, tipo assim, um simancol para vocês, na verdade, para mim é uma palestra de ânimo, porque eu vejo já isso acontecendo. Nós somos essas pessoas que lutamos contra muitos, senhores. Essa luta já começou. Com quantas pessoas você tem que lutar, às vezes, para estar aqui? Quantas e quantas e quantas? Quantas pessoas você teve que deixar para trás? Quantas pessoas você sabe que vai perder? Que ela vai te dar por morta ou morto? Vocês são essas pessoas. É aquela musiquinha que canta: somos nós esse povo alcançado por tua luz. Logo nós, preguiçosos, cansados, reclamões, mas Deus nos colocou aqui para ter vergonha dessas nossas falhas e não ficar brincando com elas. Eu estava com o seu Daniel, conversando com um amigo dele aí, um amigo dele, né, que embarca lá, foi visitar a gente lá na Noite Pizza, e aí a gente ficou conversando, e teve uma hora que o seu Daniel foi falar de vocês, homens que estavam lá, para o amigo dele. Aquilo é legal demais. O cara pegou e disse assim: se você chamar qualquer menino desse de 18 anos e 20 anos para ele dizer o que é ser homem, você vai ter vergonha e vai ficar calado na frente dele. O cara disse o quê? É mesmo, é? O cara com medo, machucado com 40 anos, com medo do menino de 20. E tem que ter medo mesmo. Tem que ter muito cabo barbadinho de 40, 50 anos que tem que ter medo de conversar, por exemplo, com o seu Francisco, com o seu Lucas, com o seu Paulo. Com todos vocês, não estou citando nomes dos melhores não, estou falando de todos vocês mesmos. A forja é muito feita aqui. Por mais que a gente esteja muito longe. Eu dizia para ele: aqui não se concebe, senhor, brincadeiras de traiçõezinhas, de cara sabidinho que fica curtindo a beleza das outras menininhas. Ele morre aqui dentro. E eu já disse até para os pais: se algum entrar aqui para a cidade de Enxerido, para cima dessas meninas aqui, eu não controlo eles. Eu sou pequeno. Mas o senhor não tem moral? Não tem, mas os cabos tudo com raiva, como é que bota a organização? Pessoal, vocês estão com raiva agora, pessoal, eu queria conversar com vocês. Não tem, não. Cabo chega lá na Noite Pizza, seu Leonardo, aí você começa a perceber ele dando em cima da dona Amanda. Aí piadinha, não sei o quê. Eu acho que ele não sai da Noite Pizza. O pessoal que está assistindo, né, diz: olha, tá vendo? Ele não sai assim, ele não sai como entrou, entendeu? Ele vai mudar. Ele será um homem transformado. Entendeu? Porque somos, e eu não estou falando de ciúme,
São homens que têm vergonha, inclusive, de ter ciúme. Estamos falando de cuidado. Entendeu? Estamos falando de não aceitar brincadeira nem com as nossas mulheres, nem com a mulher de ninguém. Estamos falando de respeito, de dignidade, de cuidar. Quando era pivete, eu gostava muito dos Três Mosqueteiros. Eu achava invocado os caras tudo com aquelas espadas lá. E o que eu achava mais invocado era o lema dos caras. Piegas, batido, mas que faz um sentido imenso aqui dentro. Um por todos, todos por um. Aos que não lembram, essa foi a partilha do seu ato lá no Sobreviventes Católicos, no primeiro. No Sobreviventes Católicos nós vivemos isso. Um por todos e todos por um. Isso é muito bonito, mas isso acabou no mundo. Mas isso está renascendo aqui dentro. E nós temos que continuar, nós não podemos parar. Essa formação não é para você perceber que você não fez já. Não, é para dizer que vocês já acertaram o caminho. Vocês só podem, não podem parar, só isso. Porque o mundo precisa disso. As crianças precisam disso, os jovens precisam disso. Eles querem isso. Eles querem isso. Crianças gostam de heróis. Mulheres gostam de heróis. Homens gostam de heróis. É esse que tem que ser o nosso desejo a partir de agora. Esse tal de dinheiro, de profissão, isso vem por consequência do ser homem. Mas isso não é a coisa que baliza, entende? Não é a bússola. A bússola não pode ser o dinheiro, a bússola não pode ser a profissão. A bússola tem que ser um poço de virtudes. Tem que ser um Aristós, como iremos aprender lá no curso. Um virtuosíssimo. Isso é a bússola que o mundo está precisando. O mundo não está precisando de gente esperta, senhores. De mala. Não está. Nem as mulheres estão. E nem os nossos filhos estarão. Eles precisam de heróis. De homens que acordam quando o sol ainda não acordou. O sol não os vê despertar. Essa frase ela tem que reger nossas vidas, homens. O sol não pode pegar a gente na cama. Isso é ser herói. Então, eu não estou aqui falando de virtudes que, entendeu? Virtudes necessárias, a paciência, mas eu estou querendo pegar só 2 pontos para tornar essa formação extremamente prática para você. Qual é a lógica do homem que criou Santa Teresa? O pai dela, para ela, era o quê? Um herói. O irmão dela, para ela, era o quê? O pai dela formou heróis. O cara foi para a guerra para morrer. O cara sabia formar heróis. Meu pai foi um grande homem. Eu tenho um amor imenso pelo meu pai, que Deus o tenha. Mas ele não me treinou para ser herói, apesar de ele ter sido. Porque o meu pai me treinou para ser estudioso. E rico. E esqueceu de me treinar para ser homem. Porque disseram para ele que era assim o certo. Enganaram a ele e eu sou o fruto desse engano. Eu contava para os meninos lá nos Sobreviventes Católicos que quando eu tinha 8, 9 anos, eu juntava com meus primos, a gente pegava umas baladeiras e ia caçar passarinho na mata. A gente saía para caçar mais ou menos umas 3 horas. Saco que no cheio de pedra, as pedras tudo escolhidinha. Aí saía. 6, 7 primos. Os pivetes saíam para o mato. Pronto, agora vai. Extinção dos pássaros.
A gente tinha 3 horas. Quando dava em 5h30, só estavam os passos do papai vindo. Toda vida era a mesma coisa. Isso era na Semana Santa. A gente ia sempre no mesmo canto. Um sítio de um tio meu. Aí, só ouvia os passos do papai andando. Quebrando os gravetos, né? Aí ficava assoviando, aí a gente assoviava de lá para saber onde é que estava. Aí ele chegava. E aí? Porque as mulheres, as tias da gente, já tinham feito uma fogueirinha para assar as voantes. Aí a água já estava fervendo para poder tirar as penas. Deixava tudo pronto. E nós éramos os caçadores, né? Então o jantar, a gente que providenciava, entendeu? Aí a gente... Quando o pai estava vindo, macho, matar o menino um calanga aí, macho. E não pegou nada. Meu amigo, era 2 horas e meia, pedra para todo, não matava nada. Aí era uma humilhação que o papai chegava, pegava assim 5, 6 pedrinhas, se abaixava. Aí. Rapaz, eu me lembro, parece aquela câmera lenta do iPhone, né? Ele fala câmera lenta, bonita, né? Pronto, é igual. Quando o papai se baixava para pegar as pedrinhas, eu ficava contando, eu disse, mas isso é muito humilhação. Eu já sabia naquela época que era ser humilhado. Com 8 anos, aprendi muito cedo o que é humilhação. Aí o velho pegava 1, 2, 3. Ele pegava o número de pedras, que era o número de pássaros que ele queria levar. Isso é uma humilhação. Aí ele parava aqui, aí lá tinha... E não matava... A gente ia para matar tudo. A gente ia acabar com a floresta. Mas o papai só caçava rolinha, né? Porque para comer é rolinha, né? Que é a voante, né? Aí ele pegava aqui, era uma rolinha. Aí, tufa, e caía. Aí a segunda pedra, tum, caía. E eu ficava olhando aquilo. Entende? O meu pai foi para mim um herói, mas ele não me ensinou a ser. Ele não fez mais do que isso, entende? Ele poderia ter se esmerado em ser herói. Mas ele não se esmerou, porque o mundo disse para ele que não era daquele jeito. Ao invés de ficar assistindo a droga daquele Jornal Nacional ali, ele podia ter feito outras coisas comigo, ter me ensinado as coisas. Mas ele estava se informando das coisas. Entende? Eu amo muito quando eu chego lá na mamãe e o tio da Isabel, né, casado com minha irmã, botam lá a galinha pintadinha para ela assistir, né? Porque toda pessoa que vê uma criança, a gente tem que dar aqui os louros ao seu Lucas, né? Um grande homem, né, seu Marcos? E o seu Lucas, ele, nas loucuras dele, não pode galinha pintadinha, não tinha nem nascido ainda, ele já tinha ódio da galinha pintadinha. Mas como profecia aconteceu, né? Aí o pessoal bota a galinha pintadinha. Aí a Isabel olha assim, aí olha, aí se levanta. Aí só uma galinha pintadinha, tipo, você assiste. A mim não quer assistir, aquilo é muito chato. O Jornal Nacional é muito chato, o Fantástico é muito chato, o Faustão é muito chato. Eu chego e faço o almoço lá na mamãe, né? Aí quando eu olhar da cozinha para a sala, tá a televisão ligada, na Globo lá. Aí tem um apresentador lá, como é o nome daquele apresentador que tem agora? Um cabo que tem lá, mentira bonito lá. Não sei como é o nome dos cabos. É um programa da tarde, entrevista. É tipo esses Faustão da vida. Só que é um outro cabo lá, alto, franzino, assim, um cabo bem aparentado que só. Como é o nome do rapaz? Família. Márcio Garcia. Pronto, deve ser esse cabo aí mesmo. Aí esse Márcio Garcia, vamos mudar de nome. Eu falei antes que eu acho que eu vou começar a campanha de ser chamado só por José. Mais rápido, né? Objetivo. Eu estou com raiva dos nomes tudinho. É um problema que eu estou passando, entendeu? É um momento que você passa, às vezes você fica meio surtado. E José está de boa, pô, José. José. Está aqui meu documento, José. Bom, aí fica mais tranquilo. E tem agora sabendo que é Márcio Garcia, eu acho que é Deus falando, mude, é só José. Né? Então, Márcio Garcia, muito bem. Aí o cara olha para um artista lá, que eu não sei quem é o artista lá, deve ser famoso, né? Aí diz assim, agora nós vamos conversar não com o Reinaldo Calado, sei lá como é o nome do cabo, Patrício Joano, sei lá como é o nome do cabo lá, o nome de alguém lá. Mas hoje nós vamos conversar com o K, né? Aí o cara olha, até o cara que está sendo entrevistado, ele acha a cena. Entende? Eu olho para o Paulo e digo assim, hoje não é o Paulo Demóstenes, é o Pá, né?
Aí o cara, pá, o quê, meu amigo? Tá doido, meu amigo? Só que o cara não pode soltar, que a Globo está despedindo todo mundo por causa da crise, que o Bolsonaro implantou na Globo, né, que ele não dá mais dinheiro para a Globo está demitindo todo mundo. Aí o cabo não fica bem caladinho, não, mas o cara chamou ele de K. Sim, K, né? Aí o cabo olhou assim, ó. Aí o cabo diz, pronto, é porque aqui realmente, aqui o filme se passa nessa posição, entendeu? Se eu sair daqui, não dá certo, essa câmera não pode se mexer, lógico. K. Como é que alguém chamado K vai ser herói? Só se ele for herói das bonecas, né? Não combina, filho. Entendeu? É uma degradação. É um negócio terrível que está acontecendo. E aí fica assistindo aquela palhaçada ali. Eu não quero ver minha filha, meus filhos, ninguém assistindo. Dois homens conversando, que ninguém sabe se é uma conversa. É esquisito. Entendeu? Aí, quem me chamava de cara meu pai. Minha mãe chamava de capar, calar, Aí eu reforço aquela coisa, não se chama gente aqui por nominho, por apelidozinho, entendeu? Chama pelo nome de batismo. Entendeu? Então não é o Paulinho, não tem Paulinho, não é Paulo. Paulinho. Paulinho é uma usada nos dentes. Entendeu? É o seu Lucas. Vamos chamar um homem desse tamanho aqui de Lucas. Ele se levantou de propósito. Pode botar logo moral aqui. Seu Márcio, lembra de falar de mim também? Aí se levanta. Deve ser. Chama o Luquinha aqui, Luquinha. Não tem um Luquinha aqui. Só se entrou algum Lucas aí escondido, a gente não está sabendo. O homem que só falta bater a cabeça ali, amassar a porta. Aí Luquinha. Respeite o rapaz. Lucas. Senhor Lucas, para ser mais exato. Porque tem que tratar como um homem. Isso é besta. É o somatório de um monte de besteira que levou essa gente a essa degradação. Mas vamos para as mulheres, que eu já tive muita raiva. Porque o assunto dos homens me irrita mais que eu me vejo dentro do assunto, né? Aí das mulheres eu não me vejo, vou passar para o outro lado. Agora são as senhoras, né? Porque toda a vida que a pé é só nos homens, né? Aí os caras, finalmente, mano. O cara se vingando. Muito lindo esse seu sentimento de vingança com as mulheres, né? Ó, economia. O que é isso aqui? Bem, se alguma feminista estiver assistindo, ela vai dizer que é economia, que é uma gestão da casa, é uma economia doméstica. Né? São 5 horas, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Peçamos pelos agonizantes dessa hora. Ave Maria, cheia de graça, é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Teresa d'Ávila, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oiko significa casa. Nomia significa uma espécie de normatização, de gerenciamento, organização. Então, vamos chamar aqui de gestão. Pronto. Então, quando a pessoa tem um olhar raso, né, aí ela já interpretou o que não deveria interpretar, né? Isso aí está dizendo que a mulher tem que ser dona de casa. Não. Vamos deixar de ser raso, né? Vamos nos aprofundar. O que é a gestão da casa? A gente poderia interpretar essa virtude como a virtude da harmonia. Se um homem estiver com raiva e a mulher quiser que ele exploda de raiva, ela só faz dar corda e ele surta. Estou com raiva de uma situação, de uma pessoa, sei lá, chega em casa. Aí imagine que aí eu digo para a Aline, ao invés da Aline harmonizar a situação, ela fica instigando a situação. Pronto, o cara sai dali para matar a pessoa. Dá para entender?
É próprio da mulher conseguir, a gente usou esse termo ontem, né? Azeitar o processo. Untar o processo. Deixar o processo mais leve. O processo mais organizado, menos estressante. Porque como ela cuida de um herói, ela precisa ajudar o herói que às vezes perde-se no pensamento, ela precisa ajudá-lo a pensar. Não é ficar mandando nele, mas é pela tranquilidade, pelo azeite, harmonizar e não instigar. E esse cuidar da casa, esta gestão da casa, na verdade, tem uma dimensão ainda mais intensa no que tange a questão espiritual. Mas olhe como é interessante. Quem dá a norma espiritual da casa é o homem. Porque o que é herói ao final de todas as coisas? Jesus. Houve um homem que salvou a vida de todos os homens. O que é um herói? É alguém que morre por muitos. E quem morre por todos? Bem, aí vem aquela música, né? Lá do Valmir. De todos os tempos, de todos os homens, de toda a história, ele é o herói. Então Jesus é o herói por excelência. E os homens querem esse tipo de heroísmo. Então, se Jesus nos dá a guia espiritual, os homens têm que dar a guia espiritual em suas casas. Mas por que a gente vê muito mais as mulheres fazendo isso? É porque as mulheres, na verdade, elas estão tentando fazer a gestão espiritual. Como o marido não dá a guia, ela assume a guia que ela quer e ela mesma faz a gestão. Por exemplo, o marido institui uma norma de oração dentro de casa. Minha filha, todas as quartas-feiras e sábados nós vamos rezar o rosário, com todo mundo em casa. O homem vai lá e ele dá a guia espiritual. E o que é que a mulher vai fazer a partir daí? Dá os pulos dela, digamos assim, dá o jeitinho dela para convencer os filhos. Aí tem um filho que não quer, ela vai lá, meu filho, mas seu pai pediu, só são 2 vezes na semana, é 1 hora, mas no instante passa, a gente perde tanto tempo às vezes com besteira, entendeu? Então a mulher vai lá e ela vai tentando harmonizar o processo, gerir, fazer a gestão desse processo, para que o processo caminhe. Então, de certa forma, os homens são aqueles que partem na frente, como é próprio de um herói, e as mulheres organizam os feitos dos homens. Esse é o primeiro papel da mulher, harmonizar. E gerar harmonia. Se não gerar harmonia, se você está conseguindo fazer, e aí, lógico, aí precisa estar muito bem, né, muito bem organizado, porque às vezes o homem precisa ter a sabedoria de entender que o conselho da mulher naquele momento não foi o melhor conselho. Mas eu não vou falar disso, porque teríamos que falar de casais, enfim, não é o objetivo aqui, porque aqui muitos até nem casais são. Mas só para você entender, é para tudo. É próprio da mulher buscar harmonizar o seu trabalho, o seu local de trabalho. Conquistar as pessoas ao seu redor, nesse sentido, trazer todos para próximo. É próprio da mulher. É necessário da mulher. E nesse processo de autonomia, né, é também próprio da mulher. É porque eu não quero botar isso aqui. Eu vou botar com outra palavra, porque senão vai confundir tudo. O cuidar. Eu vou colocar. O cuidar do belo. Pronto, e aqui eu acho que é o mais grave. Porque ontem nós perdemos um bom tempo conversando isso com o Monte Carmelo, né?
Porque eu tenho dito, tem uma formação que eu digo, acho que é no fim, não me lembro onde é, que as pessoas de hoje, as mulheres de hoje, ficaram muito boas em fazer casas bonitas. E elas estão péssimas em fazerem um lar. E essa é uma verdade. A pessoa vai e contrata arquiteto e bota não sei o quê, o fio dourado que cai da telha do seu quê, tudo caro, e tudo chique, tudo. Mas ali não tem um lar. Às vezes a pessoa mora com uma tramontinazinha, uma mesa e 4 cadeiras tramontina. É a mesa de jantar. E às vezes ali tem um lar. Aí você diz assim, seu Márcio, como é que a gente sabe que é um lar ou se não é um lar? É comparar lá uma árvore frondosa. Se muitos pássaros vão para aquela árvore, ali existe um lar. Se você vive só, você e sua mulher só, você, sua mulher e seu filho só, e ali as pessoas não chegam, ali não é um ninho para as pessoas, não é um local em que as pessoas gostem de ir, gostem de estar, gostem de ficar. É uma terra seca, entende? Essa mulher, ela é estéril nesse sentido. Ela não atrai as pessoas. Por quê? Porque ela não gera harmonia. É própria da mulher que harmoniza atrair as pessoas. As pessoas gostam de estar perto dela. Porque ela harmoniza, ela não quer discórdia, entende? É próprio da mulher fazer essa atração, essa conquista, doce conquista, singela conquista. Quantas casas estéreis a gente conhece, senhores? Quantas pessoas pedindo amizade, pedindo a sua proximidade, porque se sentem sós. E por que se sentem sós? Porque foram mulheres estéreis. Pode até ter filhos, mas elas não são uma árvore frondosa. Então vocês, mulheres, a partir de hoje precisam desejar isso. Desejar que as pessoas gostem de você, sim. Não sei se eu me faço entender. Talvez seja difícil explicar isso. Mas alguém que cuida de tudo, sabe? Cuida dos outros, cuida de tudo, gere tudo, harmoniza tudo. Cuidar do belo é cuidar dos detalhes, sem dúvida. Mas quando os detalhes estão cuidados, eles precisam ser louvados, entende? Explico melhor. Você é uma mulher extremamente perfeccionista. Você quer casar e montar a sua casa linda e maravilhosa, por mais simples que ela seja. Tudo no seu devido lugar. E é para ser assim. Essa é a primeira parte, que já está falhando. Muitas mulheres são relapsas com as coisas bonitas no seu lugar e precisa ser corrigido. Então eu vou dividir isso aqui em 2, tá? Para ficar mais fácil vocês entenderem. Vou chamar aqui de vou usar aqui um termo geral, mas como se fosse a decoração, por exemplo. Decoração das coisas. Vou organizar uma festa, aí tudo pensado, tudo organizado. Vou ajeitar a minha casa, aí tudo ajeitadinho.
Muitas mulheres já abriram mão disso aqui. Decoram bem pagando. Né? Estética, boa, melhor. Obrigado pela palavra. A estética do bem, né? Pois é. Mas isso aí gera dois estudos. Porque aí, às vezes, a pessoa está fazendo a estética do mal, mas tudo bem, vamos para frente. Então, a estética. Ok? Só que essa estética, ela tem que ser... Ela tem que dar frutos. Ela tem que ser fértil. Entende? Então, a segunda coisa é que eu preciso gerar solo fértil na minha casa. Mas quando eu digo solo fértil, eu estou falando em primeiro lugar em ter filhos, sim, mas uma casa que atrai as pessoas. Quando eu falo casa, eu estou falando de forma simbólica, tá? Porque o pessoal deve estar pensando nisso, a dona Jéssica, assim, seu Márcio, já está olhando com a cara desse tamanho já. Se nem o senhor pisa na minha casa, eu não piso na casa de ninguém, correto? Deixar aqui as coisas bem claras. Fui um ou outro aí que eu errei, não era para ter errado, visitei, aí um casou eu fui, outro casou eu fui. Aí depois outro foi, tudo casando, termina, bom, não visito mais menino, eu não vou mais em casa de ninguém, e o rosário eu rezo de longe mesmo. Porque é muito casamento, muito filho, meu filho, não passar o dia rezando o rosário, não. Daqui a pouco, seu Márcio, outra gravidez aqui, aí vai lá, reza o rosário. Aí, seu Márcio, a mãe saiu o exame aqui da fulana de tal, tá grávida de novo. Aí, cara, vamos lá, o pessoal tem o que fazer, querida. Não é só viver também de rezar o rosário, não. Tem outras coisas para fazer. Vamos gostar de rezar o rosário, mas tudo tem um limite, né? Então, aí a pessoa fica pensando, como é que a gente vai atrair pessoas para a nossa casa se tudo é no maior sonho? Já está com a raiva, não, dentista, já? Já tem casal conversando para me pegar ali na porta. Vamos chamar ele para conversar? Não é nesse sentido, amada. Porque é muito lógico que numa comunidade, normalmente o pessoal fica na comunidade, vai, né? Tá certo? Não é nesse sentido que eu estou falando. Também, lógico, eu estou falando no sentido de que terminou aqui sábado à noite, né? Aí o pessoal vai para casa de você, enfim. Mas é lógico que a nossa casa, né? Sábado e domingo lá, churrascão, todo dia atrás, não é esse tipo de atração que eu estou falando, que a negada está indo para comer. Não é porque é fértil, é porque tem comida. Tá? Eu estou falando do casal, dá para entender? Eu estou falando de você como mulher. Você sabe se as pessoas gostam de conversar com você ou não. As pessoas, não é uma pessoa. Porque assim, a fulana é minha amiga. Ela me entende. Com ela a gente tem alma gêmea. Nossa, muito bom, alma gêmea, né? Só falta dizer outra encarnação, a gente deve ter sido irmã, né? Qualquer coisa do tipo. Então você tem só alma gêmea lá, ou duas almas gêmeas, são trigêmeos, eu não sei. Isso não é ser fértil. A mulher fértil é aquela que tem muitas pessoas que gostam de estar ao seu lado. É aquela mulher que tem dificuldade de ter momentos a sós, por quê? Porque todo mundo quer estar perto dela. Aí você deve estar pensando assim, seu Márcio, eu não sou essa mulher, não. Ninguém gosta de estar perto de mim. É porque talvez você não esteja sendo um azeite, mas a lima, né? Então, é preciso que você busque isso. Aí começa a justificativa, seu Paulo. Mas são massas, as pessoas não gostam de mim porque eu sou sincera. Tá? Mas aqui não está dizendo sinceridade como pressuposto da mulher. Não está dizendo também para você mentir. Mas está dizendo para você ser harmoniosa. Entende? Uma mulher é próprio de uma mulher fértil que as pessoas gostem de estar perto dela. Gostem de estar ao redor dela. Mas aí para isso a gente vai ter que ser politicamente correto. Não é verdade. E você sabe disso. Quando eu estou falando das pessoas, estou falando das pessoas que convivem com você dentro da sua comunidade. É claro que muitas pessoas que não querem a verdade vão ter dificuldade de ficar, mas é também capacidade da mulher harmoniosa, que tem a economia, saber, em determinada situação, onde esse pessoal que é tudo pagão, eu vou saber, sem pecar e sem me rebaixar essa situação deplorável,
conversar com essas pessoas, atraí-las. Bem, como vocês vão fazer isso? Aí não dá para a gente fazer hoje, né? Falar hoje. Nem dá para também falar para os homens. Só estou dando 2 exemplos de coisas que vocês deveriam buscar. Esse belo aqui não é a beleza pela beleza física, é por isso que eu não quero botar esse termo aqui, mas é um belo de harmonia, entende? Porque tudo que é desarmônico é feio. Dá para entender? Uma mulher briguenta, ela é feia. Por mais bonita que ela seja, fisicamente. Dá para entender? O belo é nesse sentido, é um sentido um pouco abstratos, né? Vendo por um olhar de cima, não é uma coisa palpável aqui. É porque eu vou usar também o belo de forma palpável em outro momento, lá no curso Santos ou Nada. Mas aqui é de uma forma superior, né? Abstratos, né? Ou seja, olhando por cima. É uma beleza no sentido de a pessoa que é muito explosiva. Né? Eu estava até ontem, a gente fazendo exercício com os meninos, né? Você vê uma pessoa explodindo, brigando com a outra. Aí você para, olha e tem que julgar a cena entre beleza ou feiura. A gente julga como o quê? Você vê uma pessoa gritando com a outra. Aquilo é beleza ou feiura? Num julgamento rápido. Feiura. Dá para entender? Nós vamos aprender lá no Santos ou Nada, nós aqui. Por isso que vai ter um Santos ou Nada só para a gente, é porque o Santos ou Nada ele vai mudar. Por mais que ele fale as mesmas coisas, mas a abordagem ele vai ser muito diferente, porque essa reciclagem do estudo que eu estou fazendo me fez abrir olhos para as coisas que eu não via no outro curso. E por isso que eu estou insistindo em fazer um curso primeiro para o pessoal do Malsônio, para depois, finalmente, fazer o curso com todo mundo. Porque a gente precisa. E a gente vai falar muito sobre beleza, muito mesmo. Mas aí precisa esperar o tempo, né? Não é beleza no sentido mais rasteiro da palavra, apesar de também o ser. Então, aqui o belo é nesse sentido. Uma pessoa amarga é feia. Uma pessoa grosseira, uma mulher grosseira é feio. Uma mulher atrevida é muito feio. Entende? Olhe para você. Se você é uma mulher atrevida, se você é atrevida com sua mãe, atrevida, reveja. É feio uma mulher atrevida. Não é a pegada de heroína que você tem. Não, é feio mesmo. Entende? Não estou falando para você que fala, sei lá, isso de forma expansiva, alta, a partir de hoje falar igual a Dona Tamires. Não é isso. Nem é bom. Porque vamos gostar, né, de formar as pessoas na paciência, mas tudo tem um limite, né, também. Então você manda um áudio com uma Dona Tamires, aquilo ali acaba. Aquilo ali é o fim dos nervos de qualquer pessoa. Que ela manda áudio, ela vai afastando aqui, ó. Ela acha que ela fala alto, ela acha que ela pensa que vai estourar o microfone do celular. Ela vai falando, e ela tem uma mania de gravar áudio andando. Ela está aqui sentada, aí quando ela começa a gravar, ela se levanta. Aí ela vai a mão vai cansando, e ela vai cada vez falando mais baixo. Então, não aceite que você é uma mulher atrevida, é uma mulher desobediente, é uma mulher arredia, é uma mulher que toma as rédeas, é uma mulher que... Não faz isso. Isso não é bonito. Tá? Não estou falando aqui de temperamentos, por favor. Não estou falando aqui que, repito, que é uma pessoa que agora vai ter que falar baixo, devagar, porque você fala muito, fala alto. Não é isso. Mas eu estou falando... Bem, eu acho que vocês entenderam. Às vezes é um pouquinho difícil explicar sem sair dando 60 exemplos, mas nós não vamos ter tempo para isso. Então, eu queria que nós terminássemos cantando novamente Falso Herói e pedindo a Deus que a gente, a partir de hoje, rompa com essas coisinhas que nos impedem de dar passos mais largos. Entende? Eu quero falar aos casais aqui, que estão aqui, homens e mulheres casados, ou que vão casar em breve. É muito difícil a vida de vocês. Eu conversava ontem com a Aline sobre isso. É muito difícil, sabe? Você casa, aí tem que viver a vida, tem que conquistar as coisas, tem que... Só que, financeiramente, nós vivemos um período em que era bom, né? Que
passasse 2, 3 anos se preparando minimamente, digamos assim, para poder ter filhos. Mas essa não é a lei católica. Né? Aí a mulher tem filho, aí o marido com, 5 dias, 10 dias tem que voltar para o trabalho. E a mulher fica lá. E é difícil ter criança. A criança nos 2, 3 primeiros meses dá muito trabalho. E aí, lógico, às vezes, né, a pessoa tem que apelar lá para a mãe, para a sogra, enfim. Mas às vezes isso é difícil também. E eu acho muito bonito vocês, mesmo assim, comprando a briga, sabe? Eu acho muito bonito. E eu realmente entendo os medos de vocês, os sustos, tipo assim, como é que vai ser, seu Márcio, daqui por diante? Como é que é isso de ter muito filho, Senhor? Eu não sei responder não, meu filho. Eu só sei que vai dar certo. Não somos nós, entendeu? Não somos nós. Caberia aqui o lema dos templários. Não por nós, Senhor, não por nós, mas para a glória do Teu nome. É para isso que você tem filhos, entende, seu Jonas? Não pelo Senhor, não pela sua mulher, mas para a glória do nome de Deus. É difícil glorificar o nome de Deus. É difícil santificar esse nome, que já é santo, né? Mas é isso. Nunca teve outro caminho a não ser perder a vida. Nunca. Houve uma falsa ilusão de que não iremos perder a vida. Mas saibam, nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Por mais que o maior sonho às vezes pareça dificultar o processo, porque além de já ser difícil, ainda tem regras e coisas que são pedidas, e é muita coisa, e é muito difícil, é só aparecendo coisa. Nós estamos aqui. É só conversar. É só pensar junto. Se você não sabe a guia que você vai dar, a direção espiritual que você vai dar para os próximos passos, eu estou aqui para pensar com você. Eu estou aqui para ler com você esta mulher, para ler com você São João. Eu estou aqui. Ah, eu só não tenho tempo. Não, tenho. Eu tenho tempo sim. Às vezes preciso insistir, mas eu tenho tempo. A gente já disse uma vez aqui, algumas vezes já dissemos para os pais de vocês quando estão fazendo curso, mas eu queria dizer hoje para vocês isso. Vocês nunca mais estarão sós. Nunca mais. Não importa o que vai acontecer. Se pobreza, se fartura, se doença, se saúde, se vida, se morte, não interessa. Deus ouviu o nosso clamor. Ele criou esse negócio chamado mau sonho para nós, para você, para mim. Porque nós precisávamos fazer o que os homens não querem mais fazer. Fazer o que as mulheres não querem mais fazer. E para isso era preciso que tivesse uma igreja viva do lado, apoiando. Por mais que às vezes que parece dali venham mais cobranças do que apoio, nós estamos aqui. Eu dizia ontem para o seu Flori que quando o seu Pedro Luna casou e a Bia engravidou e depois ele casou e a Letícia engravidou, eu ainda tenho uma soberba imensa dentro de mim. Meu raciocínio era muito simples, era o seguinte: bem, eu me esforço mais, ganho mais e me preparo para ajudar os meninos se eles precisarem sustentar os filhos. Acho que Deus começou a rir lá de cima. Aí disse, é. Aí casou a dona Thalita, aí lá vem menino. Aí casou o seu Jonas, aí lá vem menino. Aí eu disse, Senhor, eu não vou conseguir não. Me ajuda, Senhor. Olha pelo teu povo. Aí o cara começa a rezar, não? No instante o cara fica humilde, o São Paulo.
São Paulo logo tacou, foi 2 na cabeça dele. Tá aí, ó, vai, quer sustentar, sustenta. Não dá, não. Porque eu ficava vendo o meu pecado com minha esposa, né? O fato de nós não termos filhos, então eu dizia, não, eu não teria que sustentar se eu tivesse 12 filhos. Então, se todo mundo sair tendo filho aqui, até ter 24 vai demorar. Aí eu me arrependi da fala. Porque é ligeiro demais. E aí Deus deu logo a última paulada, que foi 2, para dizer assim, ei, é difícil? Não, mas tá bom, brincadeira, já bandeirinha. Já estou de bandeirinha com Deus faz tempo já, desde o seu Jonas. Quando o seu Jonas disse, mas, notícia, só pode ser pessoal. Quando disse, só pode ser pessoal, eu me tremo todo dia, isso não é possível. Aí quando eu taquei bandeirinha não para Deus, mas Deus não viu a bandeirinha não, seu Jonas. Aí tacou o seu Paulo mais 2. Aí eu disse, ei, mano, tá doido? Tá valendo não. Porque bandeirinha, tá errado, cara, brincar na bandeirinha. Não dá não, Senhor, não somos nós. Não somos nós. Aí a gente fica achando que é, né? Aí acontece qualquer coisa, a gente morre. A minha irmã Cristina dizia assim, antes de eu sair de casa, se você morrer, continuará do mesmo jeito. Do mesmo jeito é um certo exagero, né? Mas continuará. Essa é a promessa. Vamos pedir a Deus para a partir de hoje pararmos de ser falsos heróis e desejarmos realmente partir para sermos heróis, para que as pessoas, os jovens que entrem aqui nessa casa, as moças que entrem aqui nessa casa, olhar para os homens daqui, para as mulheres daqui, olhem e digam, eu quero ser essas pessoas, quero fazer parte disso. Bendito seja Deus por cada um de vocês, pela força de vocês, pela coragem. Um pressuposto básico para um herói ter coragem, e vocês têm. Que Deus nos abençoe nessa caminhada, nos fortaleça. Vamos cantar. Veja a força do herói, aquele que acerta muito, eu perfeito exemplo em tudo. Por fora eu luto, por dentro não mudo. Máscara e capa, forte, sobrenatural. Esconda as marcas, se val bem, mas também se val mal. Esconda as marcas, se val bem, mas também se val mal. Dói, dói, como dói, viver sendo sempre esse falso herói. Dói, dói, como dói, santo para os outros, na verdade um louco, só um falso herói. Viver sendo sempre esse falso herói. Dói, dói, como dói, santo para os outros, na verdade um louco, só um falso herói. Nós vamos também cantar uma segunda música na sequência dessa. Essa foi a música de antes da formação, né? Mas eu tenho certeza que muitos aqui hoje agora querem ser, ou querem ser ainda mais esses heróis, que o mal desvia com medo de se aproximar. E nós vamos cantar a música Bússola. E essa música, que é o tema da peça, que é o nome da peça desse ano, convida você e a mim uma coisa. A todos nós, vocês que vão participar da peça, nós que vamos ajudar a organizar. Quando aquela peça terminar, senhores, nós seremos as bússolas daquelas pessoas. Entenda isso, entenda de agora isso. As pessoas partirão do pressuposto que se nós pregamos sobre as virtudes é porque nós as temos.
Mas nós não temos ainda muitas delas, mas teremos com graça divina. Que muitas pessoas possam, a partir de hoje, ao olhar por você, olhar e encontrar o caminho. Que as pessoas possam olhar para você e dizer: eu quero ser essa pessoa aí. Eu quero viver a vida que essa pessoa aí vive. Eu quero fazer as coisas que essa pessoa aí faz. Homens, desejem isso. Desejem que as pessoas olhem para você e digam: eu quero ter a vida que esse homem tem. Eu quero ser como ele é. Eu quero fazer o que ele faz. Mulheres, atraiam as pessoas. Atraiam multidões de pessoas para junto de nós. Evangelizem com o seu sorriso, com a sua beleza, com a sua delicadeza, com a sua alegria. Evangelizem por vocês mesmos, sejam férteis, deem frutos nessa vocação, frutos de vida eterna, fruto de povos atraídos pelo doce sorriso e olhar de cada um de vocês, assim como Maria atraiu Teresa de Jesus, assim como Maria já atraiu uma multidão de ateus, de incrédulos. Seja vocês também como Maria, que atraem multidões, que são bússola, norte para muitas pessoas, só por viver. Só por viver. Vamos cantar. Segui sinais de mapas para o vazio, como andei nas malas, só levava o frio de andar perdido em trilhas que criei. Nem lembro do que tanto procurei. Uma bússola me apontou lá, eu sem norte enxerguei o céu. Uma bússola me apontou lá. Uma bússola me apontou lá, eu sem norte enxerguei o céu. Uma bússola me apontou lá. Eu procurava e te encontrei, me procurava e te encontrei, porque nem o mapa tinha revelado algo que estava tão guardado. Encontrei, eu procurava e te encontrei, me procurava e te encontrei, o que nem o mapa tinha revelado, algo que estava tão guardado. Encontrei, uma bússola me apontou lá, eu sem norte enxerguei o céu. Uma bússola me apontou lá. Uma bússola me apontou lá, eu sem norte enxerguei o céu. Uma bússola me apontou lá. Eu procurava e te encontrei, me procurava e te encontrei, o que nem o mapa tinha revelado, algo que estava tão guardado. Encontrei, eu procurava e te encontrei, me procurava e te
mapa tinha revelado algo que estava tão guardado. Encontrei uma bússola, me apontou lá. Eu sem norte enxerguei o céu. Uma bússola me apontou lá.